Bem, boa tarde para todos. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui. O Ricardo fez o contato com a gente. Nós, na nossa diocese, estamos começando o trabalho com a Comissão Socioambiental e não é nem preciso dizer as atitudes do Papa Francisco, sobretudo essa sua encíclica última, aliás, essa sua encíclica social, sua primeira encíclica social, chamada Louvado Sejas, o quanto isso impactou na opinião pública internacional. Alguns contra, outros apoiando e aplaudindo essa encíclica. E não só o que ele escreveu, mas a pessoa que ele é, algumas atitudes dele, que são atitudes emblemáticas e que têm chamado e despertado muita atenção, coisas aparentemente simples, mas quando feitas por um pontífice, dentro dos quadros que vocês conhecem da Igreja Católica, que são rígidos e etc, e bimilenares, impacta para nós mesmos católicos. Por exemplo, o Papa subir no avião levando a malinha dele. Isso é uma coisa boba, mas que isso aqui teve um impacto muito grande. E algumas atitudes dele, no próprio dia da sua eleição, quando ele se apresentou no balcão da Praça de São Pedro, como só ia acontecer, sem usar toda aquela indumentária que a liturgia manda colocar, para então fazer a bênção, a primeira bênção como pontífice. Dizem que quando trouxeram toda aquela indumentária para que ele colocasse, ele olhou e disse assim: mas nós ainda não chegamos no carnaval. E vocês podem ver, se vocês devem ter ou procurar no YouTube, ele sai no balcão simplesmente com a batina branca, e não com a indumentária que se deveria usar naquela ocasião. E antes dele dar a bênção para os que estavam ali na praça de São Pedro, ele primeiro pediu que o povo desse uma bênção para ele. E abaixou a cabeça e pediu que o povo orasse por ele, etc. Depois, enfim. Então são atitudes de alguém que está revolucionando a Igreja Católica e está enfrentando uma oposição muito grande dentro do próprio Vaticano, como certamente a gente pode imaginar, mas também fora, enfim, mesmo entre padres e bispos, etc. Ele já cassou 5 arcebispos pelo mundo. Aqui no Brasil, recentemente, cassou um, e obriga que renuncie, que entregue a arquidiocese, enfim. É um homem que realmente, para nós que somos da Igreja Católica e frequentamos e amamos essa igreja, é alguém que está sendo um presente de Deus para esse momento histórico que nós estamos vivendo. Então eu me sinto muito feliz e satisfeito, até honrado, de poder, num fórum como esse tão especial, trazer alguma coisa sobre a encíclica Louvado Sejas. O título da encíclica já vem do Cântico de São Francisco, Cântico das Criaturas, Louvado Sejas. E o subtítulo da encíclica, o cuidado com a nossa casa comum. Casa comum, que exatamente é aquilo que significa a palavra ecologia, é a nossa casa comum. Portanto, Louvado Sejas, uma referência a Francisco, do qual inclusive o Papa Francisco emprestou o nome. É comum na tradição da igreja, desde o apóstolo Pedro, que teve o seu nome mudado de Simão, Jesus mudou o seu nome para Pedro. Também na Igreja Católica, sucessivamente, o Papa escolhido muda o seu nome. E o Papa Francisco, quando foi eleito, do lado dele estava o cardeal Cláudio Rumes, que foi cardeal de São Paulo. E o cardeal Cláudio Rumes disse para ele: não se esqueça dos pobres, porque em Buenos Aires ele tinha uma prática de convivência muito grande com os pobres. Ele andava de metrô, ele não ia de carro próprio para o atendimento na Cúria Metropolitana de Buenos Aires, ia de metrô, de ônibus. Ele morava sozinho no apartamento, ele cozinhava para ele mesmo, perdia horas e horas conversando com o zelador do prédio, com o porteiro, enfim, essa atitude. E o Dom Cláudio, que foi sempre muito amigo dele, disse: não se esqueça dos pobres. Agora você vai ficar papa? Não se esqueça dos pobres. E o Jorge Bergoglio disse que naquele momento o nome que veio para ele foi Francisco. E quando lhe perguntaram com que nome o senhor quer ser chamado daqui para frente, ele disse: Francisco. Exatamente por causa dessa provocação que o Dom Cláudio fez para ele: não se esqueça dos pobres.
E o título da encíclica, portanto, Louvado Sejas, baseada no Cântico de São Francisco, Cântico das Criaturas. Essa encíclica, ela está dentro de um quadro um pouco maior. Ela pertence àquilo que nós chamamos de doutrina social da Igreja, que é um conjunto de ensinamentos que começou em 1891, portanto, aí há mais de 100 anos, com Leão XIII, uma encíclica chamada Rerum Novarum, das coisas novas, que naquele tempo abordava exatamente a questão operária, que era, digamos, a questão social daquele tempo. E o Papa Leão XIII, portanto, tomou posição diante dessa questão social, nessa sua encíclica Rerum Novarum, das coisas novas, que já não eram tão novas assim, 1891, 1848, o manifesto do Partido Comunista já havia tomado posição, já havia toda uma movimentação. No campo da Igreja Católica, já havia também toda uma movimentação nas bases, o catolicismo social, Antônio Frederico Ozanam, a fundação das conferências de São Vicente de Paulo, as semanas sociais na França, na Itália, havia toda uma movimentação das bases, mas faltava uma palavra oficial, que veio só em 1891, quase 50 anos depois. A gente costuma dizer que muitas vezes a igreja, ela perde um pouco o trem da história. Às vezes caminha com pés de chumbo, enquanto a história vai igual um trem-bala. E quem sabe nesse caso essa resposta poderia ter chegado oficialmente um pouco mais cedo, embora na prática já estivesse acontecendo várias iniciativas por parte do laicato católico. E de lá para cá, então, vários documentos foram se sucedendo no que nós chamamos de doutrina social da igreja, e cada documento procurando responder à questão social que está ali, provocando a consciência social católica. Robert Castelao, que é um sociólogo francês, ele diz que a questão social é algo que tende a provocar uma fratura na sociedade e tende a minar a coesão social. Então, digamos que lá naquele tempo de Leão XIII, a questão social era exatamente essa questão proletária. E a cada época histórica a gente se pergunta qual é a questão social, né? O que está aí querendo provocar uma fratura social, o que está querendo aí minar exatamente esta coesão social. E o Papa Francisco, com essa sua encíclica, eu digo, é a 12ª, é o 12º documento que se inscreve dentro desse quadro maior, porque inclusive quando foi lançada a encíclica Louvado Sejas, logo a mídia internacional já disse uma encíclica verde. E o Papa Francisco imediatamente fez questão, através do seu porta-voz, de dizer: não é uma encíclica verde, é uma encíclica social. E aqui está já, digamos, uma característica dessa encíclica e uma contribuição também dela. E qual que é a característica e a contribuição? É porque nessa encíclica une-se a agenda ambiental com a agenda social. A preocupação ambiental, ela é antiga na doutrina social. Desde Paulo VI, 1978, temos documentos escritos, discursos, mensagens sobre a questão ambiental. Mais recentemente, João Paulo II falou muito sobre a questão ambiental. 1990, especialmente, no 1º de janeiro, quando se tem uma mensagem sobre o Dia Mundial da Paz, a igreja comemora, dia 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz, e sempre tem uma mensagem do pontífice para os católicos naquele dia. Em 1990, João Paulo falou: paz com Deus, paz com a criação. Quer dizer, foi uma provocação também dizer que nós não podemos estar em paz com Deus se não estivermos em paz com a criação, e uma bela mensagem sobre a questão ambiental. Mas digamos então que a característica principal dessa encíclica Louvado Sejas é unir a questão ambiental com a questão social, algo que não estava presente nos discursos dos pontífices, dos papas anteriores. Então aqui une-se um pouco então a questão da degradação ambiental, das mudanças climáticas, etc., com a sorte dos pobres. O próprio Papa faz questão de dizer que existem alguns eixos, ele chama de eixos temáticos, e são 10 eixos temáticos. Ele fala
esses 10 eixos temáticos vão percorrer toda a encíclica. E vão aparecer aqui e ali, às vezes de um modo, de outro modo, enfim, mas eles costuram toda a encíclica. E quais são esses eixos temáticos? A relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. Isso que acabamos aqui de comentar e que na parte da manhã parece que vocês também já falaram bastante. A convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo. A questão de uma ecologia integral, holística. A crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia. O professor falava agora há pouco do pacote da modernidade que nós recebemos, e aqui vem uma crítica muito grande nessa encíclica, a esse paradigma tecnocrático, essa razão instrumental, que a partir ali de René Descartes, que dizia que a natureza é uma fêmea que nós temos que dominar. Enfim, a partir desse paradigma do domínio, criou-se uma razão instrumental, e essa razão instrumental se tornou extremamente predatória nos últimos séculos, como nós podemos presenciar. Portanto, uma crítica a esse novo paradigma e às formas de poder das tecnocracias. O convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso. Nós sempre entendemos o progresso, no sentido iluminista, como sendo crescimento linear. A encíclica vai dizer aquilo que João Paulo II já disse há uns anos atrás, que o progresso ele não é linear, mas o progresso ele é circular. O progresso linear não se sustenta a longo prazo. O convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso. O valor próprio de cada criatura. O valor próprio de cada criatura. E aqui vem uma defesa muito grande, até dos micro-organismos, que às vezes preocupa-se com a macroecologia e se esquece da microecologia. O sentido humano da ecologia, uma ecologia humana. Então não podemos somente nos preocupar com a extinção das araras azuis ou de outros animais em extinção, se nós não nos preocupamos também com a sorte dos mais pobres, dos mais vulneráveis, se não nos preocupamos com a defesa da vida, com a defesa de cada pessoa. A necessidade de debates sinceros e honestos, especialmente as políticas internacionais e locais. A cultura do descarte e a proposta de um novo estilo de vida. Especialmente essa última parte, esse último eixo, o 10º eixo, a proposta de um novo estilo de vida. Aqui quase no final, no agir, porque esse documento ele segue essa metodologia que é comum aqui na América Latina para os documentos da Igreja Católica: ver, julgar, agir, celebrar. Então, na parte do agir, nós temos exatamente isso que o professor falava agora há pouco, essa proposta educativa, de se criar uma cidadania ecológica e educar as pessoas para novos estilos de vida, de questionar também os modelos que nós temos de produção e de consumo, que são predatórios da natureza e não levam em conta a vida dos mais pobres e dos mais vulneráveis. Portanto, a mudança dos estilos de vida. E desenvolver em nós, que pertencemos à Igreja Católica, uma espiritualidade ecológica. Que não... espiritualidade essa que não é despertada por princípios teológicos ou por doutrinas, etc., mas pela nossa fé em nosso Deus, que é o Criador. Nós cremos que o universo não veio do nada. Nós cremos, na Igreja Católica, que Deus é o Criador do mundo. E por isso, então, nós queremos amar esse mundo e cuidar dele. Aqui está, então, o fundamento, eu diria, dessa espiritualidade ecológica que o Papa Francisco propõe para que seja incentivado em todos os níveis dentro da Igreja Católica. Portanto, acho que nós temos nessa encíclica algumas balizas para nós, que pertencemos à Igreja Católica, mas nós temos também indicações dela
que nos ajudam a dialogar com outras pessoas que têm o mesmo sonho, a mesma utopia que nós temos. E podemos, de repente, fazer um ecumenismo, digamos assim, um ecumenismo social a partir exatamente dessa questão ecológica. Depois, quem sabe, a gente pode voltar mais algum tema. Agradeço, obrigado.